Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jimmy Passetti e vou mostrar para vocês como que a gente pode criar, editar as configurações ali de grids ou subgrades dentro do Dynamics RM. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like na confiança, já comenta, compartilha o vídeo. Se você ainda não é seguidor do canal ou não conhece, fica até o final do vídeo, assiste. Se o conteúdo for relevante para você, se você gostou, se te ajudou, deixa o like, compartilha, porque ajuda muito aqui na divulgação no YouTube. Essas subgrades, elas são utilizadas ali para trazer informações que estão relacionadas a um determinado registro. Então, por exemplo, a gente poderia dentro de uma subgrade trazer todos os contatos dentro de uma empresa, trazer, por exemplo, de uma tabela customizada de despesas, trazer ali todas as despesas daquela empresa, trazer qualquer informação que está relacionada àquela tabela ali dentro de um grid, todos os itens que estão relacionados àquele registro. Então aqui no Make.PowerApps, escolhi já o ambiente que eu vou trabalhar, criei uma solução aqui chamada de grids, usei o publicador que eu quero e vamos lá então. Vou abrir a minha solução aqui dentro. Os grids, eles vão ficar dentro dos formulários, então eu vou adicionar aqui dentro a tabela, por exemplo, a tabela de conta. Então eu vou vir aqui, vou adicionar a tabela de conta. Aqui, peguei a tabela de conta, uma tabela nativa, pronto. E vou selecionar aqui os objetos, porque eu quero incluir aqui dentro o formulário principal aqui de conta, tá bom? Pronto, cliquei em adicionar e adicionar. Já selecionei ali o meu formulário, ele vai trazer aqui dentro da solução, adicionou, pronto, a minha tabela de conta e o formulário que eu selecionei ali, o formulário conta. Então, para a gente adicionar um grid dentro de um formulário, a gente tem alguns caminhos, Se eu já tiver esse relacionamento criado, eu posso criar ali o grid em cima desse relacionamento. Então, é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui o formulário de conta e vou adicionar um grid de contatos dentro do formulário de conta. Então, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui no meu menu lateral, clico em componentes e vou adicionar aqui um cara chamado subgrade, tá bom? Então, arrasto ela até onde eu quero inserir. Então, no nosso caso, eu vou colocar ela aqui embaixo da linha do tempo. E aí ele vai me perguntar, o que eu quero exibir dentro deste grid, dentro desta subgrade. Então, eu vou utilizar aqui, mostrar os registros relacionados. Então, quando eu faço isso, eu estou ali no contexto da conta, eu quero que traga só, por exemplo, os contatos que estão atrelados a esta conta. Então, aqui só os registros relacionados. E aí eu tenho todas as opções aqui, tá? Então, lembra que eu falei, alguns relacionamentos já existem, são nativos aqui, vocês, se for necessário, pode usar. No nosso caso aqui, eu vou usar aqui, contatos. E aí ele me pergunta, qual é a exibição padrão que você quer que apareça dentro deste grid? Então aqui eu posso selecionar qual é a exibição padrão e eu vou colocar aqui contatos ativos, tá bom? Clico aqui em pronto, olha só o que ele vai fazer, ele vai já trazer aqui este formulário que nós acabamos de criar, ele está aqui. Então ele já está aqui com a exibição de contatos ativos que a gente selecionou. Troco o rótulo, então vou por aqui contatos da empresa. O nome interno posso trocar também, lembrando que aqui eu não posso ter espaço e alguns caracteres especiais também não podem ser utilizados. Eu poderia, por exemplo, ocultar o rótulo ou ocultar o grid no telefone. É bem bacana essa opção aqui. E mais para baixo aqui, eu posso vir aqui e falar assim, eu quero um número máximo de linhas de 4 linhas.
Ou eu posso falar utilizar o espaço disponível, ou seja, eu só vou poder usar essa opção aqui para um grid dentro do formulário e se eu tiver, por exemplo, 20 contatos, ele vai expandir o grid aqui para que apareça os 20 contatos aqui, né? Ele tem uma limitação, mas ele vai aparecer o maior número de contatos possível dentro da mesma tela. Senão, a gente pode limitar e falar, não, eu quero que apareça no máximo 5, no máximo 6, no máximo 10 registros aqui dentro da tela, né? Para não ter que ficar passando telas por telas assim, lá daquele grid, né? Então, eu posso selecionar aqui o número máximo de linhas. Seguindo, a gente tem a estrutura aqui de formatação, tá? Então, eu posso vir aqui e trocar a formatação desse meu componente, né? No nosso caso aqui, é a única possível. Eu poderia também utilizar componentes dentro desse grid. Eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque aqui tem muita coisa dentro desses componentes que a gente pode utilizar e não vai caber num vídeo só. Vou mostrar para vocês em outro vídeo, tá bom? Então, selecionei aqui todas essas opções. Pronto, salvo, publico e vai surtir efeito. Vou mostrar aqui para vocês como que isso vai ficar. Então, tá aqui o nosso grid. Contatos da empresa, tem um contato dentro da empresa, posso a partir daqui mesmo clicar em novo contato e ele já abre o formulário aqui para um novo registro. Então, por exemplo, eu vou pôr aqui Joaquim Passetti, salve e fecho. Pronto, vocês viram que ele já herdou ali a informação da empresa que ele trouxe por parâmetro. Então tá aqui, ó. Eu consigo enxergar todos os contatos, criei meu grid, posso utilizar minha caixa de pesquisa aqui para localizar dentro do grid. Então aqui, esse é um exemplo de grid de registros relacionados, tá bom? Percebam que aqui, ó, a gente tem a mesma estrutura de grid, ó, contatos da empresa, a gente tem aqui também, ó, contatos, tá vendo? Mas olha a diferença, é que aqui ele tá num formato diferente daqui, né? Então, para vocês saberem, dependendo do tamanho da sua tela, ele vai se adequar. Então, se ele tiver num espaço menor, né, que esse espaço aqui é mais ou menos no tamanho de um celular, na parte do tablet, ele vai aparecer assim, neste formato. Se ele tiver num local maior, ele vai aparecer aqui como lista, desse jeito aqui, tá bom? Mas vai funcionar igual para todos. Se você clicar, ele vai navegar igual nas duas opções. Outra coisa que a gente pode fazer aqui dentro do grid é vir aqui e selecionar essa opção, ó, permitir que os usuários alterem a exibição. E aí eu posso falar assim, eu quero que mostre todas as exibições, e aí vai aparecer todas dos sistemas aqui para ele, ou eu venho e falo, olha, vai aparecer contatos inativos, contatos ativos porque é padrão, contato seguir e é isso, essas três opções. Seleciono as opções que eu quero, pronto. E assim ele vai conseguir alterar essas exibições quando ele estiver ali vendo o contato. Vou publicar aqui e já mostro para vocês. Pronto, então agora ó, ele traz aqui contatos ativos e se eu quiser eu posso vir e alterar. Ah, eu quero ver os contatos inativos referente a esta empresa. Então, ele vai pegar só os relacionados a esta empresa. Quero ver os contatos que eu sigo referente a esta empresa. Então, eu posso deixar essas opções aqui para que ele faça as alterações quando ele estiver utilizando o formulário. Caso essa tabela que você queira colocar ainda não exista, você vai criar ou não tem um relacionamento ainda, como é que a gente faz, tá? Eu vou criar aqui uma nova tabela e vou criar este relacionamento aqui com vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova tabela. Eu vou criar aqui uma tabela chamada despesas. Então, eu venho aqui e vou dar o nome de despesa, nome do plural despesas, e vou salvar aqui. Ele vai criar a tabela. Pronto. Agora, dentro de despesa, o que eu vou fazer? Eu tenho duas opções, tá? Se eu tiver um campo lookup que relaciona a tabela de empresa com
a tabela de despesa, eu vou conseguir criar o grid, ou eu posso simplesmente criar um relacionamento entre a tabela de empresa com a tabela que eu quero utilizar, né? Então, por exemplo, uma dessas opções que já funciona assim hoje é os stakeholders, né? Lá no cliente potencial, lá na oportunidade, eu posso atrelar. É um relacionamento ali de muitos para muitos. Eu simplesmente posso ir lá e relacionar uma empresa dentro, ou um contato dentro lá como um stakeholder dentro de uma oportunidade. Essa mesma empresa, esse mesmo contato eu posso relacionar como stakeholder em outros locais, tá? Então, só para exemplificar aqui o que eu estou falando para vocês, se eu abrir aqui, ó, as minhas oportunidades, vou cadastrar uma aqui com vocês. Então, estou criando uma aqui, vou colocar um nome de demo, vou clicar em salvar. E aí, ele vai habilitar aqui os grids. Então, percebam que os grids só são habilitados para que a gente possa inserir dados quando o registro de fato já existe. Ele não vai permitir que você crie coisas dentro do grid, né? Que você clique aqui, por exemplo, igual eu estou fazendo, ó, criando uma conexão, criando alguma informação aqui dentro de um grid quando o registro ainda não tiver sido criado. E para exemplificar o que eu acabei de falar aqui, ó, em concorrentes, tá? Quando eu venho aqui nos 3 pontinhos, ele não tem o botão de criar um novo concorrente. Por quê? Porque aqui, ó, a gente só tem o relacionamento de oportunidade com o concorrente. Então, aqui dentro ele vai me trazer todos os concorrentes. E aí eu posso, claro, aqui criar novos concorrentes. Então, por exemplo, vou deixar aqui um concorrente criado. Então, tem aqui o concorrente, eu vou criar concorrente 1. E a partir desse momento eu vou ter ali uma opção que eu posso selecionar aqui dentro e eu vou só utilizar o relacionamento entre concorrentes com oportunidade. E assim eu vou conseguir vir aqui, selecionar aqui o concorrente, pronto. E o concorrente vai aparecer aqui daqui a pouco. Na hora que atualiza aqui, ele já vai aparecer aqui o concorrente. Ou seja, eu vou poder relacionar esse concorrente aqui com outras oportunidades e sem problema nenhum, tá? O cenário que a gente vai criar aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente vai criar uma coluna na tabela despesa para falar que aquela despesa que a gente está em questão é relacionada a uma empresa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui empresa, o nome interno dele de empresa. Eu vou utilizar o campo que chama aqui pesquisar e vou olhar para a tabela de conta, tá? Então, estou criando aqui o campo lookup, o campo de pesquisa. Esse campo, quando a gente cria esse campo, ele automaticamente cria o relacionamento entre essas duas tabelas, a tabela de origem e a tabela aqui relacionada. Vou deixar o campo aqui como obrigatório. Pronto, vou concluir, ele está aqui. Vou salvar aqui a minha tabela. Pronto, agora eu vou lá no formulário da despesa que ele criou automático e só vou inserir o campo da empresa lá para a gente poder criar aqui os nossos cenários para eu poder demonstrar para vocês como que funciona, tá? Carregou aqui nosso formulário, eu venho aqui em colunas da tabela, arrasto o campo empresa aqui, pronto, agora é só salvar, publicar e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizar essa informação aqui lá dentro do formulário de conta. Aqui no formulário de conta, eu vou utilizar aquele de contatos que a gente criou junto, vou alterar ele e vou trocar aqui, ó, a tabela relacionada. Agora eu vou conseguir encontrar aqui despesas, é aquela tabela que nós acabamos de criar. Então, ele vai trazer aqui, ó, despesas ativos, vou salvar e publicar e mostrar para vocês lá no CRM como que ele fica. Aqui no formulário, então tá aqui o nosso formulário com o grid de despesas. Então aqui agora se eu clicar aqui no novo, eu consigo criar uma despesa. E aí vou mostrar aqui para vocês, ó, a empresa já veio preenchida, eu vou por aqui despesa 1. Pronto. Dentro da despesa tem aquele campo lá relacionando a despesa com
a empresa. Agora, todo mundo que tiver lá na despesa com aquela opção preenchida do campo conta, né, da empresa aqui, ele vai trazer aqui dentro do grid. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!